Ponte News. Há 6 anos com você, torcedor. A web rádio do torcedor da Macaca. Marcos Ceroni. Boa noite, torcedor amigo pontepetano. Estamos iniciando mais uma live da Resenha Ponte News, hoje com feras do microfone esportivo do Brasil. O nosso grande convidado hoje é o jornalista Luiz Ceará, que vai dar uma entrevista, vai contar um pouco de sua história e dizer como que ele está vivendo nessa pandemia danada que está assolando o país. Boa noite, Ceará, seja bem-vindo à Resenha Ponte News. Legal, boa noite, Ceroni, é uma honra muito grande, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aos amigos que eu estou encontrando aqui, né, gente a quem, por exemplo, eu devo muito, que é o nosso querido Claudinei Corsi, um cara que me acudiu numa hora ruim da minha vida, me acudiu lá na rádio, com muita gentileza e com muita generosidade, então é uma honra muito grande ficar perto desse pessoal aqui, né. Estou aqui quietinho, trancado, 60 e poucos dias. Um abraço e boa noite a todos. Obrigado, Ceará. Eu vou fazer a apresentação do pessoal que vai compor a mesa aqui. Primeiro, o grande citado aí, Claudinei Corsi, que isso é natural na vida dele, viu? Ele ajudou muita gente e tem grandes personagens aí no cenário nacional. Boa noite, Claudinei. Seja bem-vindo a mais uma Resenha Ponte News. Olá, Ceroni. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Luiz Ceará, prazer em revê-lo. Carlos Corsato, já estou enjoado de ver quase todo dia aí. Iago, nosso locutor aí, um grande abraço. É mais uma vez um prazer a gente estar aqui para falar de futebol, né? Mais de Ponte Preta, mas de tudo que acontece também. E, infelizmente, ainda falando dessa pandemia, né, Ceroni? A gente está preso, eu como Ceará também, há mais de 60 dias, até fazendo parte de um grupo de risco maior, não só pela idade, mas estamos firmes e fortes aqui, felizes em poder participar mais uma quinta-feira aqui, Ceroni. Legal, Claudinei. Carlos Corsato é mais uma pessoa que tem história com Claudinei Corsi. Boa noite, Carlos Corsato. Seja bem-vindo mais uma vez à resenha. Grande Ceroni, como é que você está? Tudo bem? Abraço, boa noite para o Iago, boa noite para o Claudinei, em especial para o grande Luiz Ceará, que tive a honra e o prazer de dividir o prêmio, né, o diploma de honra, mérito Sérgio José Torrucci, na Câmara Municipal de Campinas, no ano passado, 26 de abril, por aí. Grande abraço, estou aqui à disposição. Iago Augusto, boa noite, seja bem-vindo a mais uma Resenha Ponte News. Boa noite, Ceroni, boa noite ao Carlos Corsato, Claudinei Corsi, grande Claudinei, e, é claro, a nossa grande lenda aí do jornalismo brasileiro esportivo, o Luiz Ceará, que já fez tanto por esse grande país aí, e principalmente para o nosso jornalismo, que é uma tristeza, né, mas vem decaindo bastante nos últimos anos. Ceará, eu queria que você falasse um pouco agora da sua história no jornalismo esportivo. Você falou que o Claudinei acabou te ajudando num momento muito sério da sua vida. E o que você está fazendo hoje de bom? Você continua com jornalismo? Qual que é o seu atual momento na vida? Então, eu comecei a trabalhar em Campinas, na Rádio Cultura, né? No Comendador Abel Pedroso, né? Numa época em que a Rádio Cultura tinha uma grande equipe de esportes, né? E evidentemente que eu era um cara bem novo, eu fui trabalhar a convite do Zé Luiz Junqueira, que hoje é dono dessa universidade aí. O Zé é meu amigo até hoje, mas ele fazia odontologia na época e era locutor da rádio. Então eu fui trabalhar lá na rádio, tinha o Wilson José, Zé Arnaldo, era um time forte de latinha, né? E eu não tinha vaga lá, evidentemente, porque o time era muito forte. Eu nem sonhava em falar. Eu era produtor. E depois aí o Wilson José me deu uma oportunidade de fazer uma coisa, outra, tal, né? E eu fui falando ali, até que o Romeu Santini, eu fazia faculdade também, o Romeu Santini era meu professor, e me chamou um dia e disse, olha, Ceará, você faz um programa lá,
que é o Comando Geral, que é sensacional o programa. Quando, e eu falei, então, sou produtor, né, doutor? Por isso que às vezes eu falto na aula, porque eu tenho que trabalhar muito. Ele falou assim, não, você não vai trabalhar mais na rádio. Eu saí do jornal do Diário do Povo hoje, porque já há mais de 10 dias eu estou conversando sobre um outro trabalho, já fui contratado, eu vou ser diretor de uma TV que está vindo para Campinas, uma afiliada da TV Globo. E vai chamar TV Campinas e você vai ser repórter lá. Eu já contratei o Oliveira Andrade e você vai ser repórter. Eu falei, mas eu não sou repórter, doutor, eu sou produtor. Eu sou o cara que escreve, o cara que telefona, o cara que marca entrevista, né? Ele falou assim, não, você é repórter, é você que faz aquele negócio lá, então você é que vai... Aí eu fui assim, fui para televisão, fui da rádio para TV, e da TV eu fiquei 1 ano e meio, acho 1 ano e 8 meses, e fui embora para a TV Globo. Depois eu fui trabalhar com o Luciano, naquela equipe do Luciano do Vale, do Show do Esporte, e aí eu fui para o SBT. Aqui em Campinas eu montei a Rádio Morena para o Natal Gali. O presidente da Federação Paulista me chamou, falou, quero te apresentar um deputado que tem uma rádio em Campinas e que precisa de uma ajuda. Ele falou, Ceará, eu tenho 2 rádios, mas elas não estão bem. Aí eu vim em Campinas, conversei com o filho dele, com o Renatinho, que infelizmente nos deixou muito jovem, e aí montamos a Rádio Morena e a Rádio Jequitibá. A Rádio Morena, eu tinha um esquema, eu dirigia a rádio, eu tirei tudo do ar, tudo que ela tocava do ar, comecei a tocar os meus discos. Falei, vai ser música brasileira e música brasileira, e não vai ter música internacional, só se for de muita qualidade. E música brasileira só se for de muita qualidade. Você topa? Ele falou, topo. Pô, a gente tocava João Gilberto 6 horas da manhã, tinha cara que ligava lá chorando, entendeu? Tem uma faixa de gente que gosta de ouvir música boa, né? E aí a gente fez a Rádio Morena, ela virou um sucesso, né? E eu nem sei como é que ela está hoje, porque depois de 2 anos eu saí da rádio, fui para a TV Bandeirantes de novo, né? E eu já trabalhei 4 vezes na TV Bandeirantes, né? E foi isso, né? E ultimamente eu trabalhei 5 anos na Rede TV, e nesses 5 anos, dos últimos 4 anos, eu montei uma produtora, porque eu tenho um outro trabalho aqui numa empresa de Campinas, de agronegócio. Eles têm um programa de web, assim, um programa, eu que apresento o programa, o cara, o dono é meu amigo. E aí, dos últimos 5 anos, eu montei uma produtora. Meu filho é o editor, é um craque, um moleque, é um puta câmera fantástico, um craque, talento total, e editor, e montamos a produtora. E trabalhamos no ramo de agronegócio. Aí eu saí da televisão, fiquei só com isso. Mas, você sabe como é. Eu trabalhei 48 anos no jornalismo, quer dizer, ainda trabalho, mas numa outra área, que é agronegócio, só que eu trabalhei no esporte. Então, não paro de falar no esporte, entendeu? Em tudo que é programa, em tudo que é coisa, aqui, inclusive, hoje. E o Breno Beretta, que todos nós conhecemos, e que é mais um menino que o Claudinei Corsi ajudou, ele me ligou e falou, Ceará, eu trabalho aqui no SBT em Campinas, você não quer montar um podcast comigo, tal, porque as pessoas te conhecem, então a gente pode... E nós temos um podcast que chama Pod Esportes. Pod Esportes está em todas as redes sociais. Mas o negócio do Claudinei, só para deixar claro, é o seguinte: durante a sua carreira profissional, você sabe que existe o desemprego, você é mandado embora às vezes, você sai de um lugar para o outro, né? E eu estava sem emprego numa época e fui trabalhar na Rádio Brasil, e o Claudinei era o diretor da rádio, me recebeu com muito carinho, um programa de esportes lá, com muito carinho, com muita generosidade, com muito amor, entendeu? É uma pessoa maravilhosa, todo mundo sabe, e me deu essa oportunidade para eu não ficar sem nada, né? Até eu sair para um outro lugar. Mas é essa coisa, na hora dura, o Claudinei me ajudou, como me ajudou também o Carlos Batista, entendeu? Que me levou para a rádio uma época, né? Então, a gente é assim, nós somos jornalistas, né? A gente vive desse jeito. Eu não sei fazer outra coisa, entende? Só sei falar na latinha e na frente da... Sim. Claudinei Corsi, a sua pergunta, Luiz Ceará. Tá aqui. Não estou vendo.
Agora. Beleza agora? Beleza. Legal, não. Eu queria saber do Ceará uma coisa que eu sempre tive curiosidade de perguntar. A convivência com o Silvio Luiz, Ceará. Ele é um cara maravilhoso, uma pessoa sensacional, ranzinza pra caramba. Então isso acaba virando às vezes, uma briga, né? E acaba virando às vezes um bate-boca, mas para trabalhar ele é sensacional. Ele te levanta, trabalha com o repórter mesmo, trabalha com o repórter, né? Que é um negócio. Ele precisa do repórter, ele trabalha com o repórter e bota o repórter lá em cima. O repórter só não pode. Você tem que ter cuidado com ele, porque ele te pergunta coisas que você tem que ficar ligado o jogo inteiro, tem que ter muita informação na mão, porque senão você cai sozinho, porque ele vai te perguntar uma coisa que, pô, você tá me entendendo? Então você tem que ficar muito ligado, fora da tela. Ele é um cara, como eu te falei, ranzinza, temperamental, mas é um cara parceiro. Eu adorei trabalhar com o Silvio, trabalhei com o Silvio há mais de 30 anos, né? Trabalhei 12 anos com o Galvão Bueno, que é um cara maravilhoso, que as pessoas gostam dele, mas ele é sensacional, parceiraço. E o Luciano do Vale eu nem vou falar, né? Mas eu trabalhei com todos os caras, só não trabalhei com o Kleber aí, mas o resto fiz jogo com todo mundo, né? Trabalhei muitos anos com o Juarez, que foi meu mestre, com o Eli Coimbra, que foi o cara que me ensinou a enxergar treino. É que hoje o repórter vai lá, viu, Claudinei? A reportada vai ver um treino hoje e fica falando no telefone celular e olhando para cima, comendo bolacha, tomando café e o treino rolando lá. Aí o cara vai no jogo e não sabe o que falar. Ah, pois não, realmente, a bola... Porra nenhuma, desculpe falar assim, entendeu? Então, eu sou de uma outra época, em que eu assistia treino, não sabia o que estava acontecendo, perguntava para o preparador físico, não sabia o que estava acontecendo, perguntava para o treinador, como é que é esse treino, o que foi esse treino que você fez aí? Entendeu? Então, perguntei muito para o Parreira, que é amigo do Parreira, que o Parreira é um cara sensacional, teórico, um cara maravilhoso, sou amigo do Parreira. O do Tele Santana, eu era que nem um filho para o Tele, amigo do Tele, entende? E outros, os 10 mil, Cilinho, entende? Então, porque você pergunta, repórter pergunta, cara, repórter não adivinha. Repórter pergunta, não adivinha e não comenta, pergunta. O que é isso? O cara te responde, se quiser. Entende? Então, nunca misturei antena. Amizade é uma coisa, na hora de trabalho é outra coisa. Entendeu? Repórter anda com repórter, jornalista anda com jornalista, jornalista não anda com jogador. Quem anda com jogador e com empresário de jogador não é jornalista. Jornalista anda com jornalista. Você fala com os caras, você trabalha com os caras, você pode ir numa festa onde o cara tá, mas você não anda com ele. Porque não pode misturar antena, velho. E motorista de táxi anda com motorista de táxi. Carlos Ceará, deixa eu complementar, Cerone. Eu queria saber do Ceará também, ele que viveu nesses meandros da TV, principalmente Bandeirantes, né? Aquela história do Datena e da Trena e Eli, aquilo ali é verdade mesmo, Ceará? Você ficou sabendo dessa história? Não sei, mas me fala só para eu lembrar, o que é da Trena? Disseram que tinha o Eli, que eu acho que, se eu não me engano, é que usava aquela trena para medir as distâncias. Todos usavam. É isso? Todos os repórteres usavam a trena. Isso, mas aí o diretor da Bandeirantes na época, acho que tinha uma Copa do Mundo, se eu não me engano, na época, ele falou assim, mas qual repórter que vai mandar, né? Ele falou, manda aquele da trena, né? Que era o Eli, no caso, né? Mas daí, como tinha o da Atena, então acabou indo da Atena. Não, na verdade não tem isso. Isso aí é folclore. Na hora de escolher uma equipe de Copa do Mundo, vão os caras que vão fazer alguma coisa. Por exemplo, tem equipe que cobre a seleção brasileira, são os caras especialistas em notícia, em grande texto. Por exemplo, vamos dizer assim, na Copa do Mundo da África, fomos eu, Fernando Fernandes e Decilo para cobrir a seleção. 3 repórteres na seleção. Fernando Fernandes e eu somos os caras da informação, de ter contato, de sair de noite, ouvir coisas, de papai, vai pro treino, enxerga o treino, sabe o que está acontecendo, fala de treino. Decilo é o grande texto, o cara que arrumava a matéria, fazia a grande matéria do dia.
Você entende? Então é assim que escolhe. E o Datena chegou a fazer uma Copa do Mundo, ou não, uma Olimpíada, acho que foi Olimpíada, sem aparecer. Ele era um repórter fantasma, não sei se vocês se lembram disso. Quer dizer, um cara genial. lembro. É o rei da latinha. Tem o Pelé da bola e tem o Pelé da latinha. Ninguém é melhor que o Datena. Não existe um cara melhor que eu. Eu nunca vi um cara melhor que o Datena com a latinha na mão. Você entendeu? Você cai uma chuva, uma tempestade, a TV tá com problema, pô, caiu a tempestade, pô, os repórteres estão na rua, mas estão presos, não tem como falar, o nego pega uma latinha, dá na mão dele e ele toca o pau na chuva. Você entende? 2 horas falando ali. Ele é o Pelé. Esse é o cara. Carlos Corsato, a sua pergunta ao nosso convidado, Luiz Ceará. Luiz Ceará, você foi meio por cima dele aí, mas eu queria que você falasse do Luciano do Vale. E como você já estava no meio do futebol, aquela história do Sócrates, né? O Luciano do Vale é um cara que, assim, que além de ser muito bom, você falou de Pelés aí, quando eu cresci, o primeiro narrador esportivo de televisão que eu ouvi foi o Luciano do Vale na TV. E depois, aí, com o tempo, eu descobri que ele era ponte pretano. Eu falei, pô, que bacana, tem alguém falando pro time que ele torce, né? É de coração. Porque tem, até hoje tem gente que fala, não, você não pode falar o time que você torce. As pessoas continuam enganando o torcedor, né? O que eu não concordo muito com isso. Mas fale do Luciano do Vale e essa história do Sócrates, que chegou a ter uma capa da Placar com o Sócrates com a camisa da Ponte. A gente sabe que muito disso tem a ver com o Luciano do Vale. Era uma ideia do Luciano isso, né? De trazer o Sócrates para Ponte Preta, porque ele gostava muito da Ponte. Mas tem muito dinheiro no meio disso. Um jogador que nem o Sócrates tem muito dinheiro no meio disso. Então, no momento, você faz um acerto com o cara, entendeu? E aí vem uma outra coisa do lado, um outro clube do lado oferece mais. É assim que funciona. Essa semana, eu vou te falar, eu estava entrevistando o Giba, do vôlei, que foi o maior batedor de rede de ponta do mundo, entendeu? E ele contou uma história assim, ele jogou 4 anos num clube em Cuneo, na Itália, ele jogou 4 anos nesse clube, e eles iam ser campeões naquele ano. O presidente do clube chamou ele, era ídolo, pô, ele era o maior jogador do mundo, ele era ídolo. Aí chamou o cara e falou, vamos reformar o contrato por mais 4 anos. Chamaram a imprensa, fizeram a maior festa, assinou o contrato, no dia seguinte ele foi para a Rússia. A Rússia veio com 3 vezes o dinheiro do Cuneo. Entende? Então, a história do esporte, a gente não pode misturar na antena, né? O esporte é desse jeito. Você contrata o cara, mas vem um outro cara com mais dinheiro, leva o cara na hora embora. Você sabe disso, os repórteres sabem disso. Entendeu? O esporte é dinheiro, sempre foi dinheiro e sempre será dinheiro. O Sócrates era para jogar na Ponte Preta muito antes, mas o presidente do Corinthians levou ele embora para o Corinthians. Todo mundo conhece essa história, entendeu? O Sócrates estava palavrado aqui em Campinas e foi levado pelo presidente do Corinthians, entendeu? O Raí era para ter jogado em Campinas, né? Então, é dinheiro. O Raí jogou, né? O Raí jogou. Ele jogou, mas era para ter mais, tinha mais uma história no meio de jogar na hora. Então, o que eu entendo do Luciano, o Luciano sonhava à noite, cara, e fazia o sonho dele ser realidade no outro dia. Ele sonhou o vôlei, ele sonhou o futsal. O futsal não era nada, era um esporte como é hoje. O futsal é o esporte, provavelmente, mais popular do Brasil. Todo mundo joga futsal no Brasil inteiro e tem bilhões de quadras de futsal, entendeu? E todo mundo joga futsal. Mas ninguém sabia do futsal. Era uma coisa de clube. O Luciano fez o futsal virar uma coisa louca, né? Ele fez o basquete, ele fez o vôlei feminino, fez o futebol feminino, fez a seleção de craques, fez o Aguila, né? Pô, o Luciano botou 150 mil pessoas no Maracanã num jogo de vôlei, amigo. Veja o que é isso. Caindo uma tonelada de água, o Brasil jogando e os caras ali puxando a... Entende? Então, o Luciano era esse tipo de cara. Eu vou para encerrar o Luciano do Vale, para as pessoas saberem quem era o Luciano do Vale, eu vou te dizer o seguinte. Quando eu saí da TV Globo, porque eu não aguentava mais trabalhar na TV Globo. Eu tinha uma encrenca com um diretor da TV Globo, que já morreu,
e depois eu fiquei amigo dele. Isso aconteceu numa época, depois, lá para frente, a gente esquece tudo e volta a ser amigo. Era uma coisa insustentável. Eu pedi para o Ciro José, que é daqui de Campinas, de família aqui de Campinas, pedi para o Ciro me mandar embora. O diretor do esporte, o Ciro falou, pode te mandar embora coisa nenhuma, você vai se acertar com o cara aí. Eu falei, eu vou dar um tiro no cara. Eu vou atirar nele. Eu vou matar ele aqui dentro. Porque eu não tenho mais como conviver com uma pessoa assim que está me perseguindo tanto. E todo mundo sabia disso. Aí o Ciro pegou, conversou comigo, Zé Maria de Aquino conversou com o Ciro, Michel Lohance conversou, os caras top lá conversaram, e os caras me mandaram embora para eu não perder os quase 10 anos de TV Globo. Perder o dinheiro. Eu saí meio-dia, peguei um ônibus e vim embora para Campinas, desempregado. Assinei os papéis e saí. Uma grana no banco. Cheguei na casa, isso meio-dia, cheguei em Campinas, na casa da minha casa, na casa do meu pai, era 1h30 da tarde, 1:45. A minha avó estava viva. Minha avó me falou, Negrinho, me chamava de Negrinho, era espanhola, branca, Catalunha, chamava de Negrinho. Falou, Negrinho, tem um telefone para você aí, para você ligar, retornar. Eu normalmente peguei aqueles telefonão, né? Opa. Alô? Na outro lado, o Luciano falou, pô, Xará, falei, fala, Luciano, tudo bem? Ele falou, tudo bem, pô. Escuta, notícia ruim, corre logo. Você saiu da TV Globo? Eu falei, saí faz 1h30. Ele falou, você começa amanhã, 8h da manhã. Tchau. Esse é o Luciano do Vale, entendeu? Isso é para explicar o Luciano do Vale. Ele era esse tipo de gente, entendeu? Você contou até uma história dele, será? Que ele era. Você contou até uma história dele, eu queria até que você reforçasse isso, que ele chegava para transmitir os jogos, ele desligava, aí o ponto chamava, eu queria que você contasse essa história, depois do Iago fazer a pergunta. Ele chegava 10, ele chegava 15, 20 minutos antes do jogo, sentava na cadeira, punha o fone e desligava a antena. Entendeu? Ninguém mexia com ele. Que nem o Pelé. Ninguém mexia com o Pelé no vestiário. Entende? Isso é real. E ele desligava a antena, ficava 10, 15 minutos, o cara do ponto chamava ele e falava, Luciano, vai começar. Aí ele ficava 10 minutos narrando o jogo, sem ninguém entrar, ele toma conta do jogo, aí ele chamava o comentarista. O Luciano era uma pessoa totalmente diferente de todo mundo que eu conheço. Não tinha aquela agitação. Luciano, agora vai começar. Não, ninguém falava com ele. Ligava a antena, entendeu? Se concentrava. Mas é o cara que mais focado que eu conheci para narrar futebol, né? Porque na nossa profissão a gente tem que ser focado. É aquilo que eu falei, não dá para ficar andando com gente que não é da raça, entende? Então, você pode ser, eu sou amigo de todos os caras de quem eu trabalhei, entendeu? Sou amigo do Casagrande, era amigo do Sócrates, porra, eu sou amigo do Zenon, sou amigo do Careca, do Júlio César, falo toda semana com esses caras. Mas eles pararam de jogar futebol e, enquanto eles eram atletas, eu era amigo deles como eu sou, só que eu não misturava antena. Na hora de fazer pergunta, é pergunta. Repórter faz pergunta, é o que eu falei, entendeu? Mantinha uma relação de amizade e, paralelamente, uma relação profissional. Entende? Então, o Luciano, cara, era um cara focado no trabalho, porque senão você não pode fazer as coisas direito, entende? Senão você não tem autonomia para criticar o cara, se precisar dar uma notícia do cara. Eu trabalhei na Ponte Preta 2 anos, praticamente, como assessor de imprensa, entendeu? Eu sabia tudo o que acontecia, o time da Ponte era um timaço, eu sabia tudo, peguei só time bom lá, e treinador bom, né? Eu sabia tudo o que acontecia, entende? E ajudava a imprensa. Eu ajudava a imprensa. As pessoas hoje mudaram a coisa da assessoria de imprensa. O cara fica atrasando o lado da imprensa, porra. Atrasando o lado de repórter. O cara é repórter, jornalista, e atrasa a vida do companheiro dele. Olha, um dia, a Ponte Preta jogou, a Sport TV veio, chegou e falou para mim, Ceará, eu quero o Washington. Ok, Washington ao vivo, tudo bem?
Eu falei, tudo bem, só que você vai ter que me dar uma coisa antes. O que é? Eu falei, eu quero que você entreviste o Rodrigo, o zagueiro, um pouco. Entrevista um pouco o Rodrigo. Falou, porra, mas esse cara é moleque. O Rodrigo devia ter 18 anos, 17, zagueiro. Eu falei, você vai ter que me dar o Rodrigo, senão você não vai falar com... Entende? Então, eu ajudava os jogadores dessa forma. Ajudava o cara crescer dessa forma. Entende? É assim que a gente tem que trabalhar na assessoria, mas não é assim que funciona mais hoje. Eu sei que não é, infelizmente. Isso é verdade. Os assessores desassessoram. Eles não assessoram, eles conseguem desassessorar. Iago Augusto, sua pergunta ao nosso convidado Luiz Ceará. Ceará, a gente vem falando aqui já há algumas semanas, né? Eu, o Cerone, o Carlos, o Claudinei, sobre clube-empresa, né? Eu acho que o futebol ele mudou bastante e a gente vê muitos problemas, né? O Corinthians com problemas absurdos aí de dívidas, a própria Ponte Preta veio, né? Numa sequência desastrosas de acontecimentos, assim, mirabolantes, que a gente fica até triste, né? Houve até problema aí de demissão do ex-diretor da Ponte Preta com problemas aí em corrupção a respeito do bar da Ponte Preta. Eu queria que você falasse a respeito desse novo modelo de futebol, né? O clube empresa. Você acha que é bacana para o Brasil? E como começar isso? Olha, não tem outra saída para o futebol, né? O futebol vai ter que ser, já é empresa há muito tempo, já é, teoricamente, uma empresa, funciona como empresa, mas ele não tem ainda esse nome, né? E é a única saída, é se profissionalizar, é ter gente, porque o diretor de futebol, via de regra, meu querido, é o abnegado, né? É o abnegado, é aquele que vem por amor ao clube, o cara chora pela camisa do clube, beija a camisa e tal. Isso, na Europa não tem isso, entendeu? Na Europa o cara é profissional. O cara é o presidente do clube, lá o presidente do Chelsea é o fulano de tal, o príncipe não sei do que, o do outro, o russo não sei do que. O cara não quer saber de conversa. São executivos que mandam no negócio. Por isso que tem muito dinheiro, porque ninguém brinca com a grana, ninguém rasga o dinheiro. O cara não rouba, entende? Porque se ele roubar, ele vai preso. Entende? O clube não pode comprar o jogador, o número X de jogadores, ele tem que ter, mas ele não pode ter, não pode bombar isso, porque o clube não vai jogar, vai ser suspenso. Como quase aconteceu agora com o clube onde joga o Neymar, com o Paris Saint-Germain. Você acha que a Receita ela passa muito pano para os times? Porque se eles forem investigar a fundo, acha muito podre. Não, tem muita corrupção. Você veja a situação do Cruzeiro, velho. Sabe, nós estamos falando da Ponte Preta, e veja o Cruzeiro. Veja a situação do Cruzeiro, que coisa horrorosa. O Vasco da Gama, que passou há pouco tempo. Cara, o presidente do Vasco, que já morreu, pegou a grana do clube, foi para casa dele a grana, falou que roubaram ele. Porra, mas onde é que... Você está me entendendo? Essas são a história do futebol brasileiro, ela é horrorosa por causa disso, entende? Então, se não mudar isso, e a saída é o clube empresa organizado, onde todo mundo tem palavra, onde os jogadores têm palavra, através do seu sindicato, entendeu? Aonde os executivos agem com correção, entende? O que não pode é o cara que não é profissional disso, o cara é pastor evangélico, o cara é motorista de táxi, ou o cara é deputado, ou o que for, e ele é o presidente do clube, porque ele ama o clube. Ele vai sempre pensar com o coração. E vai fazer bobagem porque ele não é um economista. Ele não tem uma equipe que saiba mexer com dinheiro, com o mercado, ele não sabe. Ele põe um diretor de futebol que é pior que ele, é mais apaixonado ainda que ele. Aí o diretor só faz bobagem, briga com todo mundo, briga com a imprensa, faz maracutaia com o jogador. Aí ele põe na base um cara que vai comprar jogador da base para ele. Ou se não, para o cara que é amigo dele, que é o empresário. Você entende? Então, por isso que a Ponte Preta, para quem não sabe, a Ponte Preta foi o primeiro clube que teve escolinha de futebol. A Ponte Preta... a Ponte Preta foi... eu me esqueci o nome... Pioneira. Pioneira.
Foi a pioneira, o nome do cara, o cara que eu quero me lembrar, que foi juiz de basquete, o Rigueto. O Renato Rigueto, politicamente, era comunista, era amigo de todo mundo em Cuba, ele era amigo do Fidel Castro e tal. E o que ele fez? Ele apitava no mundo inteiro, ele era o maior juiz de basquete do mundo. As pessoas tinham um respeito por ele absurdo, no final de Olimpíada e tal, o cara era um monstro. E ele era um pontepretano doente. Ele foi para Cuba e viu como funcionava em Cuba as coisas, que é a pirâmide, que você enche aqui, vai mexendo até virar a nata em cima. Isso é a pirâmide, isso é o que se faz na base. Você tem muito jogador, você vai tirando, você tira 2, 3 jogadores. Ele trouxe isso para Campinas e trouxe na Ponte Preta. O São Paulo Futebol Clube veio aprender em Campinas sobre a pirâmide, sobre a base. Né? O 15 de Jaú teve uma das maiores bases, o Guarani foi gigante na base. Aí eu te pergunto, qual é a base da Ponte Preta hoje? Qual é a estrutura da base da Ponte? Onde é que é o hotel dos meninos? Que todo mundo tem hotel. Vai lá no Paraná para você ver. O Atlético Paranaense. Vai ver o Curitiba. Vai ver o Bahia. Vai ver o Vitória. Entende? Você vai para Recife e você vai no Santa Cruz. Miserável. Caindo aos pedaços está o Santa Cruz, botando 70 mil pessoas dentro do estádio, um clube miserável. Por quê? Porque não faz o que os outros clubes fazem. Ou você se moderniza ao absurdo de modernização, ou você quebra e não vai conseguir. E não adianta botar 500 contos, 600 contos, 1 milhão, não adianta. Tem que ter profissionais trabalhando. Todas as áreas, tudo profissionalizado. E base... E cobrar, né, Ceará? E base para poder fazer os jogadores. Para você depois poder vender um garoto de 18 anos, ver o Flamengo, o Flamengo tem 100 milhões lá, só de 2, 3 jogadores, 100 milhões. Entende o que eu falo? O Santos fez jogadores, tem uma ótima base. A Ponte Preta precisa voltar a ser isso. É o que eu penso, pelo menos, né? E outra, vocês falaram aí de torcedor de futebol, né? Eu nunca escondi o meu time de futebol. E eu acho que o jornalista não pode esconder seu time. Senão não é jornalismo esportivo. O cara é o que ele é. O cara veio trabalhar no esporte só pela profissão? Não. O cara vai trabalhar no esporte pela paixão que ele tem pelo esporte. E você não precisa... O Mauro Betting é palmeirense doente, fala isso todo dia, e se tem que criticar o Palmeiras, ele é o primeiro que põe a cara. Separa as coisas, né? Você entende? Todo mundo sabe que eu mudei para o Rio com 18 anos, porque eu era músico, fui trabalhar no Rio de Janeiro, virei flamenguista, e desde mais ou menos novo eu torço para o Flamengo. Mas eu nasci numa casa de Ponte Preta e sou Ponte Preta. Todo mundo sabe. E eu não escondo. Ceará, muitas pessoas participando aqui, o Fernando Caetano dizendo que ele é fã de você e agradece tudo que você fez pela Ponte Preta. Mas a gente fez algumas semanas atrás uma entrevista com o Piá, numa quinta-feira, e no sábado ele foi preso. Inclusive o Oliveira Andrade participou dessa resenha, mas nós entrevistamos também Oscar e o Odirley, e eles deram a versão deles da final de 77. Eu queria que você falasse como jornalista, você que viveu aquele momento, você que estava lá em loco, presenciou tudo, inclusive as 3 partidas, a expulsão do Rui Rei. Eu queria que você comentasse tudo que envolveu essa partida e o que você ficou sabendo, que o pessoal não fala, o jogador não fala, o diretor não fala. Algumas pessoas já morreram. Então, eu não vou falar de cadáver. Ainda mais de cadáver vagabundo. Então, a Ponte Preta foi roubada. Ponto. Roubada. Olha aqui. E o Guarani? O Guarani foi roubado. Título em que aquele juiz vagabundo veio em Campinas apitar e operou o Guarani. Eu esqueci o nome dele. Era o Aragão. A semana inteira, o diretor de futebol, o presidente do Guarani, chamando o cara de ladrão que ia operar o Guarani, que na Rádio Globo de São Paulo, a Rádio Globo metendo pilha e tal. O Aragão chegou com a rota em Campinas. Eu estava lá no estádio, trabalhando pela TV Globo, eu e o cinegrafista Reinaldo Cabreira, um cara
da pesada, um coroa que me ensinou a trabalhar pra caramba. O Reinaldo Cabreira falou, vamos pro vestiário do juiz, porque naquela época você ia pro vestiário de todo mundo, entrava e tal. Eu fui no vestiário do juiz, o Aragão me conhecia, falou, entra aí, senta aí, Ceará. Eu falei, eu vou conversar com você um pouquinho aqui. O Reinaldo Cabreira botou a câmera no chão, em cima do pé. Fez assim com o pé, a câmera ficou filmando, que é a matéria do Globo Esporte no dia seguinte, que tá na internet, só ver. Ele falou assim, eles me chamaram de ladrão, Ceará? Eles vão ver quem é o ladrão. Eu vou operar esse time ali em cima, eles vão ver quem é o ladrão. Foi a matéria do Estadão do dia seguinte e do Globo Esporte. Então, os caras roubaram o Guarani aqui dentro, o juiz falou que ia roubar, pô. Entende? Isso sempre existiu no futebol. Hoje, é diferente. Quanto que é diferente? Quanto? Quem pode dizer quanto que é diferente isso hoje? Né? Porque tem N câmeras e situações em que o cara não pode escapar, mas assim mesmo os caras operam alguns. E juiz bom, hein? O juiz bom. O Claudinei sabe que é da antiga que nem eu, você também. O cara tá jogando, ele segura o time no meio de campo, velho. Segura o time no meio campo, deixa o time que nem uma enceradeira ali no meio, levando uma faltinha, e o tempo passando. 200 câmeras e o cara segurando o time. Falta na intermediária. Todo mundo sabe. Você tem alguma historinha de 77? Você fugiu da pergunta. Em 77, o cara chegou pro Rei no túnel e falou, você já é do Corinthians, você sabe disso. Não vai esquecer o que você tem que fazer. Essa é uma. O Rei estava vendido há 10 dias. E o dinheiro no banco, aqui em Campinas. O juiz do Cid Vanderlei Bosquilha, que era meu amigo, jurou de pé junto para mim que ele expulsou o Rei porque o Rei chamou ele de filho da puta. Me jurou de pé junto, pediu, pelo amor de Deus, você é meu amigo, não ia fazer. Eu falei, Dulcídio, você tem uma capivara na polícia desse tamanho, ó. Cadê a capivara sua? Você conversou com o governador essa semana, ele foi chamado pelo governador. Tinha uma greve em andamento e o governo não queria saber da greve. E o Corinthians tinha que ganhar o campeonato, pô. Os caras tiraram o Rui Rei num jogo, ou não? Ou o Rui Rei jogou a final? O Rui Rei era metade do ataque da Ponte Preta jogando de lateral. Odirley. O Rui Rei não. O Dirley, desculpa. Sim. Entendeu? Não foi? O Dirley jogou a final? Não jogou. Não. E ele não fez nem falta para expulsão. Ele até chorou aqui. O Carlão estava presente. Então, são as histórias desse derby. E tem outras coisas que são desses caras que morreram que eu não vou falar. Entendeu? Mas é coisa grossa. É coisa grossa. Muito grossa. E o gol veio da esquerda, né? Hã? E o gol foi justamente, saiu pelo lado esquerdo do Rordilei. O Rui Rei pode falar o que ele quiser. O que ele quiser, ele estava vendido. E ele foi para o Corinthians ou ele foi para o São Paulo? Corinthians. Acabou. E todo mundo sabe no Corinthians isso aí. Porque tem dois lados. Tem o lado da Ponte e tem o lado do Corinthians. Eu trabalhei lá, eu sei, pô. Os caras já tinham comprado o Rui Rei. Entende? Só que os caras não achavam que ele estava na gaveta. Quem falou isso pro Rui Rei é um cara que é tio do Reginaldo Leme. Eu sei, cara, a história, cara. Conheço o cara. Conversei com ele. Foi no túnel. Não vai esquecer. Não vai esquecer. Você acha que era para ele fazer aquilo que ele fez? Não. O Rei era temperamental, pero no mútil. Numa final de campeonato, ele vai fazer isso que ele fez? O cara me pitou uma falta, ele virou pro cara e chamou um monte de palavrão, botou o dedo na cara com 8 minutos de jogo. Ninguém tá irritado assim. Isso é histórico. Mas... Eu até falei pro Odirley. Olha, o Basílio, que fez o gol contra a Ponte, o Basílio contou para mim e eu gravei isso, e tá gravado. Eu tenho um canal no YouTube, chama Resenha do Luiz Ceará. É só você olhar lá, você vai ver o Basílio falando. O Basílio falou o seguinte, falou na entrevista, o Corinthians nunca ia ganhar da Ponte Preta 3 jogos seguidos.
Entende? O Corinthians ia perder o título para a Ponte. Só que nós somos motivados ao extremo. O preparador físico do Corinthians, o treinador do Corinthians, as pessoas usaram a gente, levaram a gente ao extremo. A gente almoçando e os caras iam lá e falaram: você vai pegar o fulano, hein? Você vai ficar com ele, você vai ficar o jogo inteiro. Era uma pressão que não tinha tamanho dos jogadores, porque eles tinham que ganhar o título. Porque estava arrumado atrás, mas os caras têm que ganhar o jogo. O juiz vai dar um pênalti. Entende? A Preta com aquele time não perdia de ninguém. E o Guilherme falou: esse era o melhor time do Brasil, Ceará. Não tinha um time melhor que o da Ponte Preta. Ele falou, na época tinha o time do Guarani, mas o da Ponte Preta era melhor. Foi o Rui que me falou. Eu até comentei com o Claudinei já faz a pergunta, que se ele não tivesse sido expulso, talvez suspenso daquela partida, talvez ele em campo, mesmo com a expulsão do Rui Rei, a Ponte Preta não perderia aquele jogo, mas... É porque era outro time com o Odirley, não é? Ele era o melhor lateral do Brasil, era outro time com o Odirley, né? A Ponte era um time perfeito. A Ponte era o melhor time da história da Ponte Preta, aquele era o melhor time, e esse time da Ponte Preta era um time fadado a ser campeão. A Ponte não ganhou um título porque ela foi roubada dentro de campo e foi roubada fora de campo, teve muita cena, muita coisa, que se eu for contar aqui as coisas que eu sei de Campinas, Deus me ajude. O cara vem jogar bomba aqui, né, filho? Claudinei Corsi. É legal a gente ouvir essas histórias, sabe, né? Também. Ô, Ceará, o que você acha de uma, digamos assim, uma afirmação, né? Você que viveu muito mais que eu no meio, né? Nos estádios, com diretorias e tal. Quando se diz assim, a nível de cartolas, né? Que a gente vê sempre um cartola brigando para pegar a presidência de um clube, né? Que é tão ruim, é tão complicado, é tanta dívida, mas sempre tem alguém querendo pegar, né? E às vezes tem briga para isso. Então, uma afirmação que diz assim, duas coisas que dão muito dinheiro no futebol. Uma é um clube de futebol bem administrado, e a outra é um clube de futebol mal administrado. O que você acha disso? Olha, o clube de futebol mal administrado, mal e porcamente, essa afirmação pode ter algum sentido, né? Porque mal administrado, o cara quer dizer que o cara está roubando o clube. Um cara roubar o clube, tem mais gente envolvida atrás. Não é um cara que rouba. É um sistema dentro do clube que rouba. Você sabe disso. Não estou falando nenhuma novidade. Entende? E rouba descaradamente, desvia dinheiro de jogador, pega o dinheiro do jogador e põe no bolso. Entende? Acabou, e fim de papo, põe no bolso e vai embora para casa. Entende? E time bem administrado, dá dinheiro. Eu vou sempre bater na seguinte tecla, Claudinei. Você precisa acabar com o abnegado. O abnegado é o câncer do clube. O abnegado, o pontepretano, no caso da Ponte, o São Paulino, olha, quem é presidente do São Paulo agora lá? Marco Aurélio Cunha, largou a seleção brasileira feminina para ser candidato a presidente do São Paulo. Você quer uma coisa? O Marco Aurélio é meu amigo. Eu liguei para ele e falei, Marco Aurélio, pelo amor de Deus, você é muito apaixonado, você cai no chão, no estádio, tem história sua. Você não pode ser presidente do clube, cara. Entende? Porque ele é tão apaixonado que ele vai fazer merda. Tá na cara que vai fazer. Não vai roubar, não. Ele vai administrar só coração, só coração. Tudo bem, a seleção brasileira, ele deu um show. Mas acontece que ele não é apaixonado pela seleção brasileira, ele é o executivo. Se ele for um executivo, ok. Mas se o cara não for executivo de futebol, com tanto curso que tem hoje, tanta escola que tem hoje, com tanta forma do cara se preparar para ser o executivo da área do esporte, entendeu? Olha, eu entrevistei a semana passada a Ana Paula, que foi bandeirinha, ela posou no Playboy, sofreu que nem uma cachorra por causa disso. Hoje, ela é uma executiva da FIFA, executiva da CBF e executiva da Federação Paulista de Futebol. Ela fez 300 cursos, ninguém sabe mais do que ela sobre o sistema de como administrar. Vários livros, inclusive, né, Será?
Então, você tem que porque ela pousou pelado porque ela queria comprar uma casa para a mãe dela, porque ela ganhava pouco. Estava numa idade em que ela precisava decidir o que ela ia fazer da vida para ganhar dinheiro. Ela tinha 300 propostas da Playboy, não era uma, eram 2, 3 anos. Aí ela pegou e topou fazer. Pegou uma grana, comprou casa para a mãe dela, comprou umas coisas e tal, e tocou a vida. E teve cara para chegar lá e foi estudar, foi se virar. Você entende? Então, não é porque tem muito cara que foi preso, que saiu da cadeia e hoje é uma grande pessoa. Porque a gente pode errar. Eu te pergunto, quem pode jogar a primeira pedra? Jesus Cristo disse isso, não fui eu. E eu não jogo a primeira pedra em ninguém. Entende? Porque a pedra cai na sua cabeça, normalmente, porque você não tem... Quem é que tem isso aqui? Ó? Aqui da minha casa é só vidro. Ó. Entendeu? Na casa de todo mundo é vidro. Não fica achando que é telha, é vidro. Entendeu? A vida da gente é telhado de vidro, amigo. Entendeu? Então, a gente tem que o René Marcelo está falando aqui, o presidente da Bahia mostra como se dirige um executivo de futebol. E esse cara é quente também. E é isso que eu estou falando, entendeu? Eu já falei do Bahia aqui. Quando o cara é um executivo, ele, digamos assim, ele pode ser apaixonado pelo clube, mas ele não pode agir com paixão. Ele tem que agir como um empresário, senão ele quebra o clube. É isso que quebra o clube, gente. É isso que quebra o clube, é a paixão. A paixão é que quebra. Ceará, até nessa... Perdão aí eu cortar você, Cerone. Até para seguir... Então tá bom. Para seguir nessa conversa aí, e a gente já puxou do cara gostar do time, não gostar do time, e só fazendo um adendo aí, eu não acho que a Ana Paula Oliveira, ela cometeu algum crime posando para Playboy, não. Inclusive, estava muito bem na foto, eu vi a revista várias vezes. Vamos voltar aqui para falar de paixão. Né? Você não acha que esse é um discurso bacana? E eu, às vezes, tenho um embate com o meu irmão gêmeos, e olha, Ceará, eu brigo com o meu irmão gêmeo porque, às vezes, eu acho que esses caras, eles estão na Alice País das Maravilhas. É um país que a gente não está. O Brasil não é um país desse. O futebol brasileiro hoje não está preparado para esse tipo de executivo. Eu queria te dar um exemplo, e para tentar mostrar o outro lado, né, para a gente abrir um pouquinho mais esse leque. Como é que a gente vai pedir executivos do futebol se a gente tem dentro do campo o derby campineiro, por exemplo? O derby campineiro foi um horror. O último jogo do Brasil foi o jogo Ponte Preta e Guarani. Dentro do campo, para mim, ele foi maravilhoso. Teve de tudo. A Ponte fez 2 gols, o Guarani virou. No campo, o jogo acho que foi bacana. Mas tirando organização e o pós-jogo, um horror, ridículo. Né? E eu quero tirar isso com você que tem essa experiência no futebol. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, o Roger, que, olha, é um cara que eu defendo, a torcida da Ponte mete o pau no Roger, ele é o único cara que faz gol no time, então não tem como criticar ele, um cara desse. Mas o Roger, no primeiro tempo, glória a Deus. No segundo tempo, todo mundo viu o que ele fez. Né? E aí, depois, na entrevista coletiva, que não era entrevista coletiva, porque a imprensa não pôde estar lá, era a entrevista para uma emissora de televisão só, o técnico do Guarani responde, né, falando aquilo que ele falou da Ponte Preta. Então, Luiz Ceará, você não acha que a gente está querendo demais dos nossos dirigentes? Se quem está aqui no comecinho, jogador de futebol, por exemplo, o Thiago Carpini, com essa declaração dele, você acha que há a possibilidade do Thiago Carpini um dia dirigir a Ponte Preta como técnico? Mas nunca. Você me desculpe, eu não sei... Será que o Thiago Carpini só falou isso porque o Brigatti reclamou que eles soltaram 2 escalações. E demorou para soltou a primeira, depois... Não, mas o Thiago Carpini, ele respondeu o presidente. Não foi nem o Brigatti. O Brigatti foi pouca coisa. Na verdade, o Thiago Carpini pegou ar com o presidente. Que o presidente, na apresentação do João Brigatti, que eu achei estranho aquilo, porque o Gustavo Bueno não estava na apresentação, o Tiãozinho disse, estou trazendo o Brigatti porque ele é um grande treinador e porque tem o derby, e o derby eles já começam a tremer. Né? E aí o Thiago Carpini, depois que venceu o jogo, né, pega e responde ao presidente. Eu entendo que o Thiago Carpini respondeu, mas o Thiago Carpini é um profissional, como a gente está querendo que os executivos sejam. Né? Um profissional do futebol.
e pega e desmerece o seu adversário da maneira que ele desmereceu. Ou seja, cadê o profissionalismo aí, ô Luiz Ceará? Não, então, mas deixa eu te falar. O Thiago Carpini está no início de carreira ainda. Ele não é um treinador consagrado, ele é um treinador novo. Fez um trabalho aqui no Guarani, um outro trabalho aqui a colar, mas ele não é um cara consagrado, entendeu? Então, ele pode ser perdoado, se é que um dia a Ponte vai precisar dele, entendeu? A Ponte não precisa dele, mas se um dia precisar, tem que ser feito um acordo profissional. Isso que eu estou te falando. Esse amor, essa paixão, essa coisa, esse negócio do Brigatti. O Brigatti joga, um jogo de futebol do tamanho do derby, do tamanho de Grêmio e Internacional, acontece a mesma coisa lá, e até coisa pior, entendeu? Você vai jogar Corinthians e Palmeiras e São Paulo, pega fogo na rua, no asfalto, entende? Então, isso tudo faz parte do bolo do futebol. Não deve ser levado para frente. O que me deixou a vida inteira numa tristeza muito grande, né? Porque eu sou um cara pequeno, pô, tenho 1,70 m, sou fraquinho. É o tanto que esses caras brigam na rua, meu velho, por causa de bola, entende? Nunca fui agredido por nenhuma torcida, já fiz ao vivo com Gaviões da Fiel, com Mancha, nunca tive problema nenhum, nada, zero. Entrava na Mancha com o microfone na mão, fazendo matéria, nunca tive problema, porque os caras me conheciam, sabiam que eu tinha respeito, né? E também exigia respeito, né? Mas um dia, um presidente do Guarani, quando eu fui fazer uma matéria, para você ver como é que é o negócio da paixão, fui fazer uma reportagem lá no Guarani, e o presidente do Guarani, que eu não vou dizer o nome, porque o que ele fez não merece que eu cite o nome dele, ele falou assim para mim, e aí? Falei, e aí, boa tarde, presidente, tudo bem com você? Ele falou assim, tudo bem, veio aqui fazer fofoca para depois levar lá para cima? Trabalhava na Bandeirantes. Eu virei para ele e falei assim, olha, presidente, você está aqui de passagem, eu não. Não vai ser presidente daqui a um tempo. Eu já conheci os presidentes do Guarani, fui amigo dos caras, diretor de futebol, você aqui está de passagem. Aliás, eu queria te falar uma coisa, você está enganado, porque quem assina o meu nome, eu estava no SBT, desculpe, quem assina o meu nome é um cara que chama Cenoura Bravanel, que você conhece por Silvio Santos. Ele é que assina o meu cheque, não é o presidente da Ponte. Você está enganado. Então, se fosse o presidente da Ponte, tudo bem. Eu vim aqui fazer fofoca, olhar treino, mas quem assina o meu cheque é um cara que chama Cenoura Bravanel. Se você deixar eu trabalhar, eu vou trabalhar. Se você não quiser que eu trabalhe, eu vou embora. O que é que vai ser? Só que eu quero que você saiba o seguinte, eu vou te ver um dia em frente ao seu posto de gasolina. Já falou o que é. Deixa eu apresentar aqui, está entrando na resenha aqui também o nosso grande amigo René Marcelo Valentim, lá de Portugal, ele que está em Aveiro agora, viu, Ceará? Está com uma programação lá, tem um programa de rádio, agora vai fazer uma parceria também com o Futebol Interior. Boa noite, René, seja bem-vindo à Resenha Ponte News e já pode fazer sua chamada aí para o Luiz Ceará. Não, boa noite, Cerone, obrigado. Desculpa, velho, desculpa chegar agora, eu tive um compromisso antes, acabei chegando, mandei os recados aí, tomando banho, botei uma camisa para poder entrar aqui, bater um papo com vocês. Eu estou toda quinta-feira aí, né, conversando e batendo esse papo entrevista. Bom ver os amigos aí, Luiz Ceará, Claudinei Corsi, Carlos Corsato, Iago também, sempre ligado aí com a gente. E estava ouvindo o Ceará contar as histórias aí que ele viveu. Eu peguei quando ele começou a falar do Clube Empresa, não sei o que ele falou antes, ele contou um pouco da história, né, da vida dele, que é muito interessante, de quando ele começou na TV Campinas, que eu conheço, que eu já trabalhei junto com o Ceará, então ele resenhava muito comigo, e muitas histórias bacanas, né, ele me contou, inclusive, né, agora ele estava falando de torcida, que graças a Deus ele nunca foi, né, hostilizado em nenhuma torcida. Não foi você, Ceará, uma vez que estava na Argentina, quem foi que recebeu um saco de urina nas costas? Quem é que foi, Ceará? Tu me contou essa
uma época lá atrás. Tudo bem? Boa noite a Boa todos noite. aí. Foi um jogo de Brasil e Paraguai, foi no Paraguai. E aí o Galvão Bueno falou para mim, olha, você vai entrar com a seleção? Eu falei, eu vou entrar junto, né? Eu tô aqui embaixo do túnel, eu vou entrar junto com os caras. Ele falou, então você toma cuidado, porque é o seguinte, eles mijam no saco de plástico e quando o time, os caras jogam o mijo todo em cima. Você tem que ser rápido no gatilho. O Galvão falou para mim, eu fiquei com aquilo e fiquei ali embaixo quietinho, né? Quando o time entrou, não tinha mijo nenhum, eu fui. Quando eu fui nas costas. Selecionado. Fiquei o jogo inteiro cheio de mijo nas costas. E não dava para trocar de camisa, que só tinha aquela camisa da Globo, não tinha outra, né, velho? Iago Augusto, a sua pergunta ao nosso... Mas não teve porradeira, não, foi só essa mijada. Não teve porrada. Bom, eu vou deixar não só para o Ceará, mas também para todo mundo na mesa, discutir essa indecisão do Campeonato Paulista, porque, na minha opinião, o que está acontecendo, o maior problema, na minha opinião, é a indecisão do regulamento, né? A gente sabe que tem essa coisa de vai, não vai voltar o campeonato, não vai ser iniciado, como é que vai funcionar? E o problema é que ninguém está falando sobre o mais importante, porque se você jogar para uma data de 2021, 2030, não tem problema nenhum. O problema é como é que vai voltar o campeonato se várias equipes já perderam o elenco inteiro, se muitas equipes, por exemplo, venderam jogadores para equipes que estão disputando o próprio campeonato, como é o caso da Ponte Preta, Camilo está na Ponte Preta, estava no Mirassol, e aí como é que fica? Segundo o regulamento do Campeonato Paulista, o regulamento atual, um jogador de uma equipe que joga no estado de São Paulo não pode se transferir para outra e jogar o Paulistão, e aí fica essa indecisão. Vocês não acham que está se preocupando muito com a questão de voltar ou não voltar e estão esquecendo o principal, que é o regulamento do campeonato? Pode falar você primeiro, Ceará. Então, eu acho que o presidente da Federação Paulista de Futebol, junto com os clubes, porque vocês não tenham dúvida do seguinte, quando começa um campeonato, todo clube assinou. Todo clube, não adianta ficar chorando no final. O cara vai lá e assina. Assina pelo clube, não fala nada, fica quietinho, entendeu? Na reunião, um cara fala, vai ser assim, assim, assado, ok? Alguém duvida aí. Às vezes o presidente de São Paulo, o presidente do interior não fala nada, fica tudo quieto. Não adianta chorar. O regulamento vai ser feito e todo mundo vai assinar. Eu acho que é o problema do campeonato desse ano. Devido à pandemia, estou me referindo, porque assim, paralisou, estão tentando voltar, e não tem regulamento para isso. No Palmeiras tem jogador com coronavírus, no Corinthians tem jogador com coronavírus, no São Paulo tem jogador com coronavírus, e a gente não sabe os outros clubes porque ninguém fala nada. Não é que o cara vai morrer, o cara está infectado, tem que ficar na quarentena, se tratar e tal. Todo mundo fora de forma, não vem com essa conversa, não, mas eu estou fazendo exercício em casa, tá? Isso é tudo conversa, isso é tudo uma imagem lá do cara treinando. E à noite no leitão, né? Mas não é questão do à noite no leitão, acontece que não tem continuidade de trabalho, não tem treinamento com o time, não tem a parte técnica, a parte física, a parte de fisiologia, o cara engorda, para tirar aquele peso é uma dificuldade, é velocidade, é jogador de velocidade que não dá 10 passos, porque não tem onde treinar, não pode treinar, entende? Então, aí você me pergunta, quanto tempo um time precisa que já tenha time, porque a maioria dos clubes aqui do interior não tem time montado. Não tem elenco, velho. Não tem. Tem meia dúzia de gato pingado contratado, mas 3, 4, 5. Porque estão acertados com o empresário, tudo conversa. Ok, o empresário trouxe para montar o time, montou. Então vamos começar a treinar. Quanto tempo? Mínimo de 3 meses para montar o time ficar em forma. O time ficar em forma para jogar, um time que nem o Palmeiras, 30 dias para o cara ir para disputar o campeonato. Você entende? Então, velho, como que vai fazer se está tudo trancado? Olha,
Quando você põe um time no vestiário, não pode aglomeração, né? Mas quando você põe um time no vestiário, tem 2 massagistas, 2 roupeiros, assessoria, toda a comissão técnica, entra um ou outro diretor, todos os jogadores que saíram das suas famílias, por um corredor onde tem um monte de gente. Cara, é muito complicado. É muito complicado. Na Europa, já vai dar pepino, vocês vão ver isso aí acontecer. E lá não tem mais, entre aspas, não tem mais. É claro que tem o vírus está no mundo inteiro, igual gripe. O coronavírus é uma gripe que o mundo inteiro, mesmo os que se curaram, sabem que ela existe no ar. Por isso que tem a vacina. Então, enquanto não acontecer uma vacina ou um remédio que cure esperando a vacina, você vai ficar com problema. Você vai ficar numa situação... Vocês vão ver o shopping center, quando abrir, o que vai ser? Quanta gente mais vai ficar doente? Cara, não adianta. Não adianta. Eu sei e tenho consciência e me deixa com o coração profundamente dilacerado saber que tem gente passando fome. Vocês não têm ideia quanta gente está passando fome. Eu acho que vocês têm ideia, eu estou só falando de maneira assim. Gente passando fome, gente com problema, não dá para pegar ônibus, não pode encher o ônibus está sempre cheio. São Paulo está cheio, o ônibus está cheio. O metrô. Cara, vai ser um pandemônio numa pandemia. Então, eu acho que o futebol tem que ficar quieto. Fazer o quê? O que vai fazer? Vai forçar a barra para botar time em campo? Mas vai voltar, Ceará. Vai voltar. Amanhã, inclusive, tem reunião amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com os presidentes dos clubes, né? Os caras, o Campeonato Paulista, ele vai voltar, os presidentes dos clubes, eles precisam do dinheiro da televisão, tem clube fechando. O Noroeste, por exemplo, demitiu 50 pessoas, né? Vai recontratar quantos para botar o time em campo? Não, nesse ano o Noroeste disse que não joga mais, já avisou a Federação Paulista. Só que está com um problema. O Reinaldo falou que o Campeonato Paulista da Série A3 e da Série A2 será realizado e o acesso será dentro do campo. Agora, o Iago fez essa questão a respeito do futebol e eu penso como você, o Ceará, mas vai voltar, o futebol vai voltar. Porque se a gente for pensar... Isso tem uma responsabilidade. A responsabilidade dos caras. Os caras vão ter que ter essa responsabilidade. Porque eu não posso garantir, eu não sou maluco, de garantir que os caras vão ficar infectados. Eu não posso garantir isso. Mas dentro da circunstância que existe de não poder ter aglomeração, o futebol não deveria voltar. Mas vai voltar. Vai voltar porque tem TV, porque tem patrocínio, porque tem compromissos com os caras. A TV tem compromisso com o patrocinador também, não é só porque a federação tem os caras já deram dinheiro na frente. Cara, é uma loucura isso. Tem clube que já recebeu direito de televisão de 2021 já. Se o cara não receber 2020, ele tá ferrado. Você tem toda a razão. Só para dar uma informação. Pode falar. Só para dar uma informação aqui, a gente estava falando sobre esse caso do coronavírus, lembrando, né, o Ceará foi muito bem em relação a esse pandemônio. Vamos lembrar que hoje, né, na data do 4/6/2020, morreu a primeira criança aqui em Campinas, tá? Primeiro caso de uma criança morrendo de coronavírus aqui na cidade de Campinas. Então, a gente imagine quando abrir shopping center, né, e as outras coisas. Então, realmente muito preocupante. Eu vou fazer esse ano, agora em julho, eu vou fazer 70 anos. Eu ando 30 quilômetros de bicicleta todo dia. Eu tenho uma saúde excelente. Eu tenho uma saúde excelente, não tenho nenhum problema. Mas eu estou há 60 dias igual o Corse dentro de casa. Que tem ele não tem 70 anos, mas tem mais de 60, né, Claudinei? Você tem, né, mais de 60? 61. A gente tem risco, cara. Tem risco. Para mim, muito risco. Muito. Com uma saúde de ferro, muito risco. Olha aqui, eu tenho 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos, 3 netos. Tem neto de 20 anos, da idade do meu filho, do João. Entende? 23 anos, 22 anos.
Eu não vejo essa gente, eu não vejo minhas filhas, eu não vejo ninguém. Eu vejo o João Antônio. Eu moro aqui nessa casa com o João Antônio. Eu e o João. Só. Mais nada. Entende? Você acha que eu não quero ver minha neta? Ver minhas filhas? Não tem como. Não tem como. Quem é avô sabe que Só para traçar um paralelo, né, do que estamos falando da volta do futebol, aqui em Portugal, o futebol começou na noite de ontem, né? Houve a retomada aí, a retoma do futebol. Mas, como o Ceará disse, os times aqui da Primeira Liga, apenas a Primeira Liga retomou, né? Todos os 18 times, com todas as comissões técnicas, com todo mundo que faz parte do staff do futebol e tal, tiveram que fazer os testes de Covid-19. Todos fizeram, todos não estão infectados, quem está infectado foi afastado e tudo isso aconteceu para que o campeonato retomasse. 18 clubes estão disputando. Tiveram 22 dias para colocar os clubes na devida forma, como disse o Ceará. E não deu, porque ontem, olha, o Porto, que era líder do campeonato, perdeu para o Famalicão, né? Hoje, o Benfica, que era o segundo colocado, acabou de empatar com Vitória de Setúbal. O Sporting, que são os três maiores aqui, vou citar só o três, acabou de empatar agora também na rodada de hoje. Então, os grandes aqui que estavam em primeiro lugar, que poderiam voltar com tudo, com 20 dias, todo mundo com testes e tal e coisa e tal, voltaram e acabaram sendo surpreendidos. Ou seja, se aqui em Portugal, onde é o país da Península Ibérica, com o menor número de infectados, com 1.467 mortes apenas. Olha só, nós estamos do lado aqui da Espanha, ele teve mais de 20 mil, 22 mil mortes. A Itália, mais de 30 mil mortes. E Portugal conseguiu ter 1.467 mortes apenas até o dia de hoje. Por isso que o futebol já começou e começou com os estádios vazios. Mas eu acho que no Brasil, o Campeonato Paulista, e eu conheci o Reinaldo Carneiro Bastos também, através do Ceará na época, né, que a gente frequentava a Federação Paulista para levar os jogos aí para a Rede Família, o Campeonato Paulista na Série A3, que foi o Ceará, né, que levou esse campeonato para a Rede Família no ano de 2007, né? Foi aí que nós conhecemos o Reinaldo Carneiro Bastos. Mas eu acho que esse Campeonato Paulista não deve voltar. Primeiro, porque vamos dizer, imagina os 20 clubes do Campeonato Paulista, todos terem que fazer o exame de Covid-19. É claro que tem time que tem grana, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, vão fazer com o staff, com Deus e o mundo. E quem não tem grana? Tem certeza como é que tem fica? Grana? Tem time desse aí que não está pagando nenhum amigo. Está fazendo o exame bem, os caras têm que ter patrocínio, consegue o laboratório, bota na camisa. Time grande, o Ceará sabe, o cara consegue. Agora, os times de menor expressão, como é que vão fazer os testes para 50 pessoas? Não sei quanto custa um teste no Brasil hoje. Mas é um absurdo, cara. Eu acho que não é hora de voltar ao futebol agora, não. Você, Claudinei, qual é a sua opinião? Eu corroboro com os companheiros aí. Eu entendo que é uma situação muito, mas muito complicada, inusitada. Como não consta nem em regulamento, né? Porque no começo disso aí, até eu comentava com o Corsato, né, para a gente ver o regulamento, para ver o que dizia a respeito, mas não tem, é uma coisa realmente que nunca existiu. Existiu lá atrás, há 100 anos atrás, em 1918, com a febre espanhola, né? Tivemos as guerras aí que paralisou também, mas é uma situação que pegou o mundo inteiro, então eu estou com o Ceará. Eu acredito que a partir do momento que tiver medicamento que a pessoa possa tomar, se tiver infectado e melhorar, ou que tiver a vacina, né, que é o melhor dos mundos, no caso, é a vacina, e hoje, durante o dia, vendo aí os jornais, a gente viu que tem mais ou menos 133 possibilidades de vacina aí pelo mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui na Unicamp também. Mas é uma coisa demorada, é uma coisa que eles estão pensando para o ano que vem, a vacina. Então, eu não vejo, sinceramente, que se faça uma coisa tão bem feita para se testar todo mundo, para pegar o jogador, como eles falaram, levar para a concentração, não deixar ir para casa, conviver só entre os jogadores que não estão infectados. É o que o Ceará falou, você vai para o vestiário, massagista, diretor,
é um ou outro torcedor que aparece no meio do caminho. Fechado ali dentro, né? É difícil. Eu, sinceramente, sei lá. Corsato disse aí que vai voltar tudo, a gente já está vendo a Alemanha voltando. Mas é como disse o Ceará, vamos ver o que vai ser. Por exemplo, a Alemanha... Então, o ônibus está levando o clube. Se o cara tiver infectado, ele vai infectar metade do time, cara. Só de passar a mão no cara, um abraço. Os caras estão achando que tem que abraçar e beijar. Não, encostou, passou a mão no braço, tchau, pegou. Respirou perto, pegou. Entende? A saliva é uma coisa que se você tiver a menos de 1,5 metro... Eu tive um médico hoje aqui em casa, até, que veio fazer uma coleta de sangue da minha mãe, que está aqui comigo, que tem 80 anos e tal. E ele falou para mim, ele falou, olha, é assim, é manter a distância, né, de 1,5 metro, 2 metros da pessoa, usar a máscara, tá lavando sempre as mãos e higienizando, às vezes, com álcool gel, é o suficiente para que você não pegue. Agora, como é que você vai no contato ali? Você fala, bom, o jogador não pode comemorar o gol, tudo bem, não comemora o gol, mas na jogada em si, ali na hora do... Eu acho muito difícil. Na hora do escanteio, vai todo mundo se esfregar. Nossa! Todo mundo se abraça. Tá bom, eu tô vendo que eu sou voz, eu tô vendo que eu sou uma voz contra aqui, mas entenda, vamos entender que do jeito que os caras querem fazer o futebol, e aí não é para a população normal, eles vão testar todo mundo. Esses caras que estão jogando lá, eles não estão infectados, né? Do jeito que o Claudinei Costa está dizendo aí, Ney, me perdoe. Nós não vamos ter futebol até o meio do ano que vem. Acabou todos os clubes. Pode fechar a porta, não tem futebol, é um caminho. De uma pandemia que já matou no Brasil 32 mil pessoas, morreram. Ceará, eu entendo, mas tem que se ter um meio termo. Eu tenho um amigo, foi fazer tem uma produtora como a minha, ele foi fazer um trabalho em São Paulo, fez o trabalho em São Paulo, segunda-feira estava resfriado. Na terça-feira estava um pouco pior. Na quarta, não sei o quê. Ele morreu domingo. no domingo. Ele foi no trabalho tinha um americano que estava infectado, passou para ele morreu domingo. O cara é meu amigo, morreu domingo, tem uma produtora maravilhosa, uma família maravilhosa, o cara morreu. Cara, não tem acerto com esse vírus. Não se iluda. Não tem acerto. Você vai pro caixão. Não, eu só vou passar. Não é ilusão. Você vai fazer o teste, senão vai acabar o futebol, né? Vão ficar todo mundo desempregado, vão morrer de fome. Vai acabar o futebol, a pandemia vai acabar um dia. Não vai acabar o futebol, porque a pandemia vai acabar um dia, né? A vacina vai ser feita, tem muita gente trabalhando, e caras da maior especialidade que você possa imaginar, médicos brilhantes, cientistas maravilhosos, estão trabalhando dia e noite atrás de uma vacina. Empresas grandes, multinacionais de remédio, o Claudinei sabe disso, estão trabalhando em cima disso dioturnamente para descobrir essa vacina, entendeu? E gente também trabalhando por um remédio que possa falar, acabei de tomar um remédio, estou sossegado, entende? Então vai esperar a vacina. Aí pode ter futebol, entendeu? O futebol não está podendo ter agora e outros esportes não devem ter, né? E a Alemanha tem o seu controle, tem todo um controle, entendeu? E a Itália, a Inglaterra, os caras têm controle. Agora, a gente não pode comparar o país continental como o Brasil, né? A gente não pode comparar, por exemplo, o René Marcelo mora em Portugal, é outro mundo. Não é o Brasil. Não é o Brasil. A Inglaterra não é o Brasil. A França não é o Brasil. A Itália não é o Brasil. A Alemanha, muito menos. A Alemanha estava sobrando leito. Ela estava absolutamente preparada, entendeu? Para tudo. O Brasil, no nosso país, meu velho, é só você ver o que está acontecendo em alguns estados do Brasil, a calamidade que está, a quantidade de negro jogado no brejo. Você não pode. Morreu um tio meu há 20 dias, a gente não pôde ir no enterro, o último da família, irmão da minha mãe. Não tem acerto com isso aí. Não tem. Então, você vai dizer, não, Ceará, mas tem que ter futebol. Eu também acho que tem que ter futebol. Só que não pode ter futebol agora, porque o risco é muito grande. Ah, mas tem o patrocinador. Mas e daí que tem o patrocinador? Eu estou falando de risco de vida, não estou falando de negócio. Agora não é hora de falar de negócio, agora é hora de falar de vida. De vida, de proteger. Ver se o Claudinei Corsi pode sair na rua.
Ver se eu posso sair na rua, ficar andando para aí, aí, como é que tá? Tudo bem? Vou lá no Largo do Rosário, conversar com os amigos, abraçar, beijar. Eu não beijo uma neta faz 60 dias. Pô, brincadeira. Eu também. Mas eu vou dar minha opinião, Carlos. Eu acredito que na reunião de amanhã, a CBF já deve ter comunicado o Reinaldo Carneiro Bastos, se posicionado. O Campeonato Brasileiro não pode ser prejudicado pelo Campeonato Paulista. Eu acredito que ele deve ter dado uma posição final para o Reinaldo levar isso aos clubes na reunião amanhã. Porque vai ter o brasileiro? É que eu estou meio por fora. Vai ter o brasileiro? Vai ter o brasileiro, vai ter o paulista também, Ceará. Não, tomara que, olha aqui, a minha torcida, nesse momento, é absolutamente clara. Eu torço pela vida. Eu não estou preparado se o time está quebrado, isso é problema do clube. Não quero saber se o Flamengo, se eu quis de Jaú, você falou até de um clube agora do interior. Noroeste. Fechou esse ano. Que se dane, entendeu? Que se dane o Noroeste. Eu não estou me lixando para o Noroeste, entendeu? Como estou me lixando para o Flamengo, estou me lixando para Ponte Preta, estou pensando na vida das pessoas. Quanto mais se arriscar, mais você vai ter problema. Você vai ver quando... Olha, eu falava para o meu filho aqui em casa, você vai ver quando nas comunidades, quando essa doença chegar nas comunidades. Vai ver quantas pessoas tem em São Paulo nas comunidades com problema. Vai ver a Rocinha, como é que está no Rio de Janeiro. Comunidade gigante, para 70 mil pessoas lá. Você vai ver como é que está. Vai aqui. Se não tiver controle, morre. Pega o vírus e passa para todo mundo. Porque é o seguinte, você mora numa casa, meu velho, você dorme no seu quarto, seus filhos, sua esposa, tal. Todos aqui têm casa. Os caras moram em 5, 6, num quarto. Vai numa comunidade dessa. Vai em Heliópolis. Tem um quartinho com 10 pessoas dentro. Um dormindo em cima do outro. É que nem cadeia, velho. E tem lugar bom também lá. Mas a maioria tem muito problema. E estou falando de uma comunidade que tem uma organização e não estão conseguindo, porque nem faz baile. Vê o que aconteceu com a moça no Rio de Janeiro, em frente ao quartel do bombeiro, fazendo uma baita de uma festa. Pô, só o cara maluco faz festa nessa época, velho. Deixa eu só terminar de concluir. Eu acho que vai ser definido amanhã, e isso é líquido e certo. Eu não acredito na volta do Paulista, justamente porque eu tive acesso ao protocolo médico e eles pedem para toda semana todos serem testados. Cada teste custa R$150 por pessoa. Quem que vai bancar isso aí, Carlos? Os times ainda conseguem se manter. Mas e o pessoal de apoio? Quem que vai bancar? E esse pessoal que o Ceará falou aí, que entra no vestiário, os bandeiras... Não vai poder entrar, Celone. Não vai poder entrar. Mas assim, o massagista, quem que está garantindo que esse massagista que vai fazer massagem em todo mundo ali... Ele tem que ser testado. 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 Não, mas espera aí, mas aí eles têm que ser testado. O cronograma diz o seguinte, essas duas próximas rodadas, que é a rodada até a segunda fase, primeiro que eles vão achar uma cidade para colocar todo mundo lá. São Paulo já está fora, não vai ter jogo em São Paulo. Campinas, não teremos jogo em Campinas. Eles vão achar um lugar para fazer os jogos. Agora, eu entendo, né, tudo isso, Ceará, que você falou do Ney, falou de você, pode colocar eu nessa parada também, mas nós não somos jogador de futebol, esses caras é outra coisa, né? Esses caras não estão no grupo de risco. O que eu estou colocando é que fica fácil a gente falar, a gente está no Brasil, e me preocupa muito, né? E eu falava isso lá na Rádio da Ponte Preta ano passado, quando o pessoal falava assim, poxa, a torcida da Ponte é muito chata. Aí eu falo, tá bom, é chato, né? Você torcer para um time que joga 10 jogos e perde 9, você não vai criticar, né? No Brasil é muito fácil, e o Renê está aqui, falar assim, pô, lá em Portugal é um exemplo. Não precisa sair do Brasil, cara. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês aqui. O Corsato. Não é isso, não. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quantas mortes a gente tem em Campinas? Mais de 80, né, Claudinei Corsa? É isso, né? Ele já chegou a 92, eu acho. 92. Sabe quantas mortes a gente tem em Curitiba, a capital do Paraná? 51 mortes. Sabe qual é a população de Curitiba? O dobro da população de Campinas. Então, o que está errado aí?
que está errado? Está errada a gestão pública, está errada a gestão do negócio, sabe? É muito fácil falar, não, vamos comparar, né? Temos que parar de pagar pau lá para a Europa, né? Aqui no Brasil dá para fazer. Agora, é muito fácil, né, a gente chegar, e me perdoe até às vezes a gente se exaltar um pouco, mas do jeito que os companheiros estão falando aqui, e o Claudinei Corsi, eu juro por Deus, né, eu achei que você tinha uma outra ideia a respeito desse assunto, mas do jeito que a gente está pensando aqui, gente, vamos parar todo mundo, não vai ter mais futebol. Aí, aqui é o seguinte, ou você vai escolher, é aquela discussão da vida, né, ou do dinheiro. Não pode ser assim, tem que ter o meio termo. O futebol não pode parar, os clubes vão acabar. Os clubes acabando, por exemplo, o Noroeste demitiu 50 pessoas. Ele tinha 50 jogadores lá? Não tinha. Né? Foi demitido lá mais de 20 funcionários do clube. Não é assim, a gente tem que pensar isso socialmente. Quando a gente fala em grupo de risco, não tem nenhum jogador de futebol com 60 anos de idade, gente. Calma também, senão daqui a pouco a gente vai tocar o tempo do mundo, pô. A notícia que chega hoje é que 50 lojas de shopping aqui em Campinas já fecharam as portas. 2 a cada 4, a cada 5. Pois é, nós vamos morrer de fome, então, desse jeito. Mas, não é assim. Mas aí vem o grande detalhe, né? Se todo mundo tivesse ficado em casa, em um mês resolveria o problema. 1 ou 2 meses resolveria o problema. O problema foi que muita gente acabou incitando muitas pessoas a irem à rua. Isso aí faz com que as pessoas deixem o vírus como descrédito. Eu não sou político, não tenho nenhum partido, nada. Eu sou apolítico. Sim. Mas, assim, eu vivo num país onde tem um presidente da República que foi eleito majoritariamente pela maioria da população, pela porcentagem que ele precisava. Você falou, você tocou num detalhe aí, que é o detalhe de que vocês tocaram no assunto, que é no assunto de que foi mal organizado, por isso que virou esse negócio grande. É evidente que foi. E o cara responsável por isso, teoricamente, eu não estou falando que mas teoricamente é o comandante. Quem é o comandante? O comandante é o presidente do país, que a hora que deu a merda, que começou a pandemia, o cara chama os caras, todo mundo diz, olha, negada, o negócio é o seguinte, lá na Europa tá uma maior merda, isso vai acabar pingando aqui dentro, e eu quero organizar a partir de agora, porque vai ficar feia a coisa aqui. O cara tá fazendo política todo dia e vendendo remédio e falando que não é nada, pode andar, não, nós temos que mexer na economia, não pode mexer na economia. Cara, meu irmão, vida, 38 mil pessoas, não são 10, não são 80, não são as 90 de Campinas. Graças a Deus que Campinas morreram só. Fala, 90, mas morreram 98 pessoas, ou 92. É muita gente morrendo de uma coisa só, fora isso oficialmente, fora as que a gente não sabe, entendeu? Então, você me desculpe, Corsato, mas o René Marcelo mora na Europa, ele sabe que lá na Europa, ele mora na Europa, mas mora na Europa, é outra conversa. Lá, nego pega no pescoço e vamos cuidar disso. Puta, prende. Não, eu até vou falar isso aí, Ceará. É claro que todo mundo fala, os países da Europa são pequenos, o Brasil é grande, tudo bem, concordo com tudo isso, mas país pequeno, problema do tamanho do seu país, né? E vai ter que enfrentar o dinheiro do Brasil e o dinheiro do país pequeno também. Aí o Ceará disse muito bem. Aqui, por exemplo, como ele disse, o comandante, o presidente, quando soube que na Itália havia estourado a bomba e na Espanha vinha vindo, o que é que ele fez? Antes de tudo, decretou estado de calamidade, tudo fechado, ninguém na rua. E aqui em Portugal foi o seguinte, não é que eu estou querendo... O presidente disse, se sair na rua, vai em cana. No primeiro dia de estado de calamidade, 111 pessoas foram presas em Portugal, porque estavam na rua onde não deveriam estar. E aí começou a cair a ficha do pessoal. Peraí, se eu sair na rua, esse negócio pode espalhar. E mesmo assim, com 67 dias que nós ficamos aqui, todos dentro de casa, são 20 mil pessoas infectadas. Mesmo com todo o país parado, é lockdown, foi tudo fechado, metrô foi fechado, ônibus foi fechado, supermercado abria em certos horários para você comprar e ir embora para casa, farmácia também em certos horários,
E mesmo assim, nós tivemos 1.400 e tantas mortes, 467, mais de 20 mil infectados. O futebol parou por 90 dias, voltaram a treinar aí 22 dias, começou ontem o campeonato, sem ninguém dentro do estádio. Quer dizer, eu acho que, como o cara está dizendo, nós estamos falando de vidas, né? Nós estamos falando de vidas, de pessoas, que, lógico, que nós queremos futebol a todo momento, todo quanto é tipo de esporte. Mas esse é o momento do Brasil, com 30 mil mortes, é muita coisa, mesmo que tenha 200 milhões de habitantes. Mas 30 mil pessoas morrendo da mesma coisa, como disse o Ceará, é muita gente. Estamos falando de vida nesse momento. Agora, se o futebol tiver que voltar, que volte com toda essa receita de exame em todos os jogos, quero ver quem vai ter culhão para pagar, estádios vazios, por exemplo, aqui narradores, só entra um narrador, um de cada emissora, o comentarista faz home office, fica em casa, não tem repórter no relvado, não tem repórter no gramado ficam só o quarteto de arbitragem, os bancos de reserva e os jogadores em campo, ponto final. Não tem mais ninguém, é só quem está fazendo o espetáculo. Cameraman, são permitidos apenas 2 cameramen, um em cima fazendo o jogo todo e um ali na linha divisória do gramado. As outras câmeras são todas dentro do gol, sem ninguém operar. Então, tem que existir certas restrições. E todos esses profissionais que vão trabalhar no estádio, que não é o meu caso, que eu não vou para o estádio, estou fazendo home office, mas se eu fosse para o estádio, eu, René Marcelo, teria que ter feito o exame de Covid-19 e levado com validade, me parece que de 7 dias, uma semana. Então, um jogo por semana. Durante uma semana, você tem que ficar fazendo o exame e levar para mostrar que você não está infectado, para não passar dentro do estádio. Quer dizer, são muitas coisas que envolvem aí. Estão preocupados também com a vida. É lógico que o grupo de risco dos jogadores é muito menor. Os caras têm uma saúde de vida, tem nutricionista, médico e tal. Mas a gente tem que levar em consideração que existem outras pessoas no entorno do estádio que podem, como disse o Ceará, infectar as pessoas. Só lembrando que aqui no Brasil o presidente não manda, né? O STJ diz que quem manda é os governadores e o prefeito. O presidente não manda nada. Isso, tá? Ele não decretou lockdown, mas se quisesse decretar também não ia servir para nada, porque os governadores não. Se ele fizesse algo certo, o que eu falei da atitude dele, meu querido. É de incitar o povo a ir para a rua, essa é a questão. Não a atitude dele lá atrás, quando viu o que ia dar, o René Marcelo acabou de falar agora, brilhantemente. O presidente da República simplesmente falou: o negócio é o seguinte, mas não tem aqui, não tem, mas não vai ter. Fechou. Você entende? Quer dizer, num país continental como o nosso, o cara tem que tomar o reio. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando um parente seu ou um amigo seu fica doente, você não vai visitar o cara? Se der para ir, você não vai? Sim. Vai. O nosso presidente não foi em nenhum hospital, irmão. Nenhum hospital entrou. Não, eu não quero defender presidente, não quero defender política. Não. Eu estou dizendo dele. Eu também não estou defendendo e nem atacando. Pelo amor de Deus. O fato é que quando você tem um comando na mão, o governador vem na sua e fala: presidente, o que nós vamos fazer? Olha, eu acho que temos que fazer isso, tá bom, vamos fazer. Entende? O cara pode aconselhar o governador, pode fazer uma série de coisas. Isso acontece na nossa vida, a gente recebe conselho de amigos. Ah, vou fazer um negócio, não faz que vai dar merda, você vai, não faz. Agora, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não estou culpando ninguém e muito menos estou culpando o governo. O que eu acho é que algumas atitudes poderiam e deveriam ser tomadas, não foram tomadas, agora estrangulou o quê? Estrangulou o cara do shopping, que perdeu o emprego, vai fechou 50 lojas, estrangulou o futebol, que é a nossa profissão, estamos aqui tudo falando, entende? Estrangulou a gente, nós estamos sem trabalhar, né? Digamos assim, eu não estou no futebol mais, mas estamos sem trabalhar, está sendo tudo via essa nova forma de fazer as coisas. Então, não estamos no campo de futebol, não tem o dia a dia, não tem treino para o repórter, não tem nada. Os caras estão tudo sendo mandados embora. Fechou a Rádio Globo, velho. Rádio Globo fechou, Claudinei sabe disso. Fechar a Rádio Globo é verdadeiramente escandaloso. Vem fechando, até que fechou. Porque não tem dinheiro. Verdade. O Claudio... Serão, só posso dar uma informação aqui, porque eu vi que alguns ouvintes, né, estão aí mandando algumas coisas. Só para deixar bem claro aqui, eu acho que é importante a gente dar a informação correta, né?
Muitos falaram aí a respeito do carnaval, que foi em fevereiro, só que o estado de calamidade foi no dia 20 de março, tá? Um mês depois. Então, eu vi algumas pessoas questionando aí, mas teve o carnaval, mas o estado de calamidade foi decretado aí pelo governo no dia 20 de março. Esse pessoal tem razão, eu entendo bem o que eles falaram, porque quando veio o carnaval já tinha essa doença na Europa. E sim, mas aí é um erro total, só para dar a data, sim, né? Eu sei, mas o que eles estão falando tem sentido na medida em que você viu o que estava acontecendo, em vez de você se preparar, você botou o carnaval na rua, agora vai chegar para os caras falar que não vai ter carnaval. Agora, o Rony tocou num assunto aí que eu acho interessante a gente debater, né? O tempo já está acabando, mas dá ainda para a gente debater esse assunto. Ele falou que Benfica empatou, que estava na ponta da tabela. O Sport também empatou, também estava na ponta da tabela. E eu venho batendo... O Sport estava no meio. O Porto era o primeiro colocado e perdeu. Perdeu. Eu venho batendo nessa tecla, o Carlos sabe, o Iago sabe, o Claudinei também sabe, que os times vão votar nas mesmas condições, que estão ao mesmo tempo parados. Então, isso aí já é uma amostra do que vai ser a retomada do futebol. Os times que estavam bem podem votar pior e os times que estavam ruins podem votar num outro patamar, bem melhor do que quando estava o campeonato em andamento, né? Eu queria pôr em discussão isso aí. Não, sem dúvida, a gente falou muito aí, inclusive lá na Rádio FI, a gente debateu muito a questão do Santo André, né? O Santo André, é interessante isso, né, Ceará? Os times pequenos, quando eu falo isso, até muita gente vai contra, né? Que tem time que entra no campeonato para não cair. Ele não entra para ser campeão. Foi o caso que ficou bem claro agora com o Santo André. O Santo André fez os contratos, acertou os contratos dos seus jogadores até um determinado ponto do campeonato. E ele não esperava se classificar, que aí ele já não tinha mais os contratos vigentes com os jogadores. Então a gente debateu muito isso, eu, Corsato, Marcelo, enfim, de que tem times que não entram nem para ser campeão, eles entram para não cair. E ficou claro com o Santo André, por exemplo, que tinha contrato de jogador até a primeira fase do campeonato. Como eles estavam se classificando, o time ficou sem jogador, Ceará. Parece que não é de verdade, né? O Carlos Corsato, ele tem um programa agora, às 9 horas, ele tem um outro compromisso. Carlos, se você quiser se despedir do pessoal aí, fica à vontade, viu? Não, Serone, eu estou aqui, que até agora não tem chamado algum. Vamos ficar, vamos embora. Então tá, vai lá, Será. Não, eu estou dizendo, parece de brincadeira, né? O que você está falando, parece de brincadeira. O cara fez um contratinho, ó, até semana que vem, se não classificar, o cara acha que não vai classificar, não classificou, ainda vem a pandemia, o cara... Mas é o caso do Mirassol, né? Que vendeu o Camilo para a Ponte Preta, né? O Camilo já está na Ponte Preta. O Fernandes também. Vendo agora, se voltar ao campeonato, como é que faz? Camilo joga pela Ponte Preta ou Camilo joga pelo Mirassol? Ele joga meio tempo em cada time. Não vai poder. Esses jogadores eles não vão poder jogar por time do Campeonato Paulista. Aliás, eu não sei como ficou, né? Mas hoje tinha uma votação lá na Câmara dos Deputados, né? Até para mexer lá, para fazer aquele que tudo. No Brasil, isso. No Brasil tem muitas leis, né? Mas as leis, elas acabam virando outras coisas, porque tem um negócio chamado PL, que ela vira lei de ponta cabeça. Aí a lei acaba se desvirtuando, né? E essa PL tem que ser votada para os caras mexerem no regulamento da competição. Agora, o Iago falou aí no começo, né, do regulamento da competição. Cara, se a gente for seguir o regulamento do Campeonato Paulista, não vai ter mais campeonato, porque não pode escrever. O regulamento do Campeonato Paulista só podia escrever jogador até o dia 8 de março. Água Santa, Santo André e Mirassol vai dar WO. 2 jogos com WO é rebaixamento para o outro campeonato no ano seguinte. Ou seja, a Macaca e o Botafogo pode ficar tranquilo que não vão cair, né? Então, eu entendo o seguinte, esse Campeonato Paulista vai ser... É verdade. Esse Campeonato Paulista vai ser modificado de tudo quanto é maneira. Mas até onde eu sei, o Ceará pode me corrigir se eu estiver errado, até onde eu sei, para mudar um regulamento precisa ter anuência da FIFA. E é contra o regulamento da FIFA você mudar o regulamento no meio da competição ou mas, no andamento. Serone, é competição nacional.
É competição que faz parte do cronograma da FIFA, igual o Campeonato Brasileiro. Agora, a própria FIFA não reconhece campeonatos estaduais. Então, é diferente. Na verdade, os campeonatos do Brasil eles são regidos pela Lei Pelé. E é essa Lei Pelé que os caras vão mudar agora na PL do Profut também, que vai incluir o Profut no meio, entendeu? Então, mas muito. Isso é muito. Eu acho que isso tudo, esse conjunto, né, do que a gente está falando aqui, o conjunto, né, das coisas, ele é ruim para o futebol, né? Porque é tão, digamos assim, você vê um clube que nem o Santo André, né, a Ponte Preta não está com o time pronto para disputar nada, né? Está numa situação difícil. Os times grandes não tem ninguém treinado. Outro dia botaram uma foto de um jogador que meu filho me mostrou aqui, o cara tá desse tamanho, então, tá mais gordo. Então é complicado. Como é que o cara vai entrar em forma, velho? Resolve amanhã. Vamos fazer o campeonato. Começa quando? Começa em julho. Um mês dá para entrar em forma? O que vai ter de contusão, hein? Isso que eu ia perguntar para o Renê. Quanto tempo os jogadores tiveram de treinamento até a retomada do campeonato? Dias, né, Renê? 22 dias, exatos. 22 dias. Mas, no frigir dos ovos, foram 30 dias para entrar em forma, sim. Então, mas mesmo assim, meu irmão, você vê, ó, acabei de dizer, o Porto voltou, era líder do campeonato. Porto, Dragão e tal, perdeu. O Benfica estava um ponto atrás, empatou, já encostou no Porto. O Sport estava no meio da tabela, poderia subir, encostar nos dois. Empatou. Quer dizer, os caras não têm perna para correr, não. Aqui no Campeonato Paulista, se tiver campeonato, Corsato, só para corroborar o que você está falando, para te ajudar na mentalização, né? Vai ser outro campeonato, você não acha? É outro campeonato. Aquilo que o Renê falou é perfeito, vai ser outro campeonato. O Palmeiras, o líder não vai estar igual, o outro não vai estar igual, entendeu? Quem está lá embaixo também não vai estar. Quem está lá embaixo está morto, né, velho? Pô, morto. Nós estamos chegando, tem 10 minutos ainda. Eu queria agradecer ao Ceará a gentileza de nos atender aqui. A gente vai nos despedindo aqui, mas sempre falando de futebol, né? Continuando o assunto até todo mundo se despedir. Muito obrigado, Ceará. Então, eu me agradeço, viu, Cerone, pela oportunidade aí de poder falar um pouquinho de futebol, né? E mais ainda por eu ter encontrado o Claudinei Corsi de novo, graças a Deus com saúde, né? É uma pessoa que eu gosto muito, e o Renê Marcelo, que é um cara que é meu amigo, sou amigo da família dele, né? É um cara com quem eu trabalhei, dividimos um programa de televisão durante alguns anos juntos, e o Renê Marcelo foi embora, virou um gigante na televisão, né? Porque ele tem um talento maravilhoso. O Renê Marcelo narra futebol, o Renê Marcelo apresenta programa, isso é talento. Abalou o norte do país, né, Ceará? É isso mesmo. E pela família dele, que eu vejo na internet, está todo mundo, os filhos tudo grande já, e eu vi tudo pequenininho no colo, né? O João também, né? O João era pequenininho. Joãozinho, tão monstro. Então, você dá um abraço na sua esposa, que é uma pessoa que eu gosto muito também, que sempre me recebeu na casa dela, na sua casa, com muito carinho. Então, eu fiquei muito feliz de ter visto o Renê, não via há tanto tempo, assim, eu não falava com ele. E agradecer a vocês todos, né, pela generosidade que tiveram comigo de a gente conversar num alto nível, né, sobre um assunto tão delicado que é o futebol. Um beijo para todo mundo, viu? Muito obrigado. Obrigado. Claudinei, suas considerações finais. Agradecer mais uma vez, né, Cerone, o convite aí para participação aqui na Resenha Ponte News, pensando que a gente fazia lá no Camp Shop, né, no Campinas Shop, né, Cerone? Era bom. Lá no Dadá. Mas o boteco do pai do Renê também é forte, o torresmo de lá, a cachaceira. Panceta. Jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer. Então, agora eu vou sair daqui da live e vou tomar uma sopinha só, né? Mas são coisas da vida que a gente tem que passar, né? A gente tem que passar por tudo. Então, como eu já disse, né? Uma vez eu tive um narrador na rádio que ele falava assim, os ponteiros do meu digital marcam, né? Então, aí, a gente tem que conviver com tudo isso. Mas foi um grande prazer, Renê Marcelo, mais uma vez, o homem que abalou o norte do país lá, deixou muita saudade.
Luiz Ceará, que está agora com, como ele disse, com o nosso Breno Beretta, né? Grande Breno Beretta, um abraço para ele. Manda um abraço para ele, viu, Ceará? Eu mando sim, eu mando. Fala para ele desculpar os 6 meses que nós deixamos ele vendo ouvindo as jornadas no estúdio. Eu acho até que ele está assistindo. Ele vai poder falar para você que é verdade. Aí eu não acreditava naquilo. Eu falei, nossa, mas esse moleque gosta de rádio mesmo. É brincadeira você ficar quase 6 meses para ficar vendo jornada e nem falar. Aí não tinha jeito, tinha que colocar ele mesmo. Mas foi um grande prazer. Não, pode terminar. Foi um grande prazer, Iago, Corsato. Já estivemos juntos ontem, né, Corsato? E a gente está sempre se falando aí. É um grande prazer a gente poder estar participando aqui. Legal. O Renê falou do João, você viu ele passando ali atrás, né? Você viu o tamanho que ele está? O Cauê, o Ceará falou que era bebê, que tinha 1 aninho quando... Não, tinha 2 aninhos quando o Ceará conheceu. O Cauê hoje tem 1,90 m, Ceará. Carlos Corsato, muito obrigado mais uma vez, ao Claudinei, ao Carlos Corsato, pela participação. E eu acho que hoje foi de bom agrado, todo mundo participou, gostou da resenha, estão dando os parabéns a todos aí. E a razão da nossa resenha é justamente eles, né? Boa noite, Carlos. Valeu, obrigado, Cerone. Mais uma vez agradeço. Abraço, Ceará. Prazer em reencontrá-lo, prazer em revê-lo. Quando possível, eu sei que quando voltar, convidar você para ir lá na rádio, no Futebol Interior, lá para a gente bater um papinho. Vamos levar o grande Claudinei Costa também. O Cerone amanhã é o dia do Cerone, o nosso elemento surpresa lá no Futebol Interior amanhã. E no sábado, né, o Renê, transmissão do Campeonato Português lá na Rádio Futebol Interior, com o Renê Marcelo de Portugal. Um abraço. Iagão, um abraço para você também, para todo mundo. Até a próxima. Valeu. Iago Augusto, obrigado mais uma vez. E as suas considerações finais? É sempre um prazer estar aqui. É uma grande honra estar falando com o Ceará, esse grande jornalista que eu tanto admiro. Grande Claudinei, esse guerreiro nato daqui que representa tanto para Campinas, né? Tanto para outros jornalistas também, ao Corsato, grande parceiro aí, e ao Renê, né? Que, só lembrando, Renê, o Sedex está funcionando, hein? Pode mandar um vinho aí. Ô, Ceará, o bom é que agora em Portugal a gente só paga passagem para ir, né, Ceará? É verdade. Só a passagem. A casa está breve aqui, meus amigos. Nós vamos baixar tudo aí, viu, Renezão? Obrigado, Iago. Renê, suas considerações finais, se você quiser falar da sua novidade aí no Futebol Interior, já esse final de semana, manda bala, velho. Um grande abraço. Eu quero agradecer mais uma vez, mesmo chegando atrasado, eu sempre estou aqui para bater esse papo com vocês, vou estar estreando, né, então, na Rádio Futebol Interior no sábado, Boa Vista e Moreirense, Campeonato Português. Nós vamos levar aí as emoções, né, para a Rádio Futebol Interior. Mesmo depois de 10 anos sem narrar um jogo de futebol, eu vou voltar ativa, porque o esporte é aquele bichinho que pica a gente e não deixa. Mesmo com um Claudinei, foi para o norte, fez sucesso e tal. Fiz 9 anos, né, de balanço geral e barra pesada, mas no fundo, a gente sempre volta às origens, né? A gente sempre torna a casa da mãe. A minha casa sempre foi esporte, o Ceará sabe disso, sou um apaixonado e estou de volta. Bom rever os amigos. Claudinei também foi meu chefe lá na Rádio Brasil, na Brasil Jovem Pan. Um grande abraço. Ceará foi um grande professor, um grande chefe na Rede Família de televisão, onde nós levamos campeonatos, fizemos 1001 coisas lá, e tenho certeza que ficou muito na história daquela televisão, tudo que nós fizemos pela Rede Família. Ela foi um grande sucesso na época em que estávamos lá. Iago, um grande abraço para você. Cerone, muito obrigado. Um abraço, Ceará, prazer em revê-lo, e quando tiver o Claudinei Corsi, o Corsato, o Iago, o Ceará, vocês estiverem em Portugal, entre em contato, que sempre tem um espaço para um amigo aqui e um prato na mesa com um bom vinho verde e um bom bacalhau. Isso aí. Eu queria agradecer a audiência maciça de você, torcedor ouvinte, que nos deu o carinho da sua audiência. A participação foi enorme hoje e, mais uma vez, agradeço a audiência, dizendo que com Deus nós chegamos e com Deus nós vamos embora, e pedindo para que sempre nos acompanhem nas nossas resenhas, todas as quintas-feiras, às 19 horas, sempre com personalidades. Hoje foi o Luiz Ceará, e toda semana tem uma personalidade diferente. Um forte abraço a todos, bom final de semana e fiquem com Deus.